Quero compartilhar com vocês algo que li em um livro essa semana e que causou tanto impacto em mim que fui impelida a repassar isso a todos quanto eu puder. Vou iniciar com uma pergunta bem simples, mas que exige grande reflexão. Qual a sua reação diante da bondade de Deus na sua vida? Quando você contempla toda a bondade de Deus, qual a sua atitude? Como você decide viver a sua vida? Pense um pouco sobre isso, tire um tempo, não precisa ter pressa. O livro trouxe 2 personagens bíblicos bem conhecidos para nos ajudar a refletir sobre esse assunto. O primeiro é o rei Davi. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 8, o profeta Natã confronta Davi sobre seu pecado com Betseba e o assassinato de Urias, o hitita, dizendo o seguinte: "E te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas." O texto enfatiza que Deus havia dado a Davi tudo o que ele possuía, incluindo o poder e as bênçãos do reinado, e que, se isso não fosse suficiente, Deus teria acrescentado ainda mais. Mas toda a bondade de Deus para com Davi não foram suficientes para fazer ele não pecar contra Deus. E a pergunta que faço é: o que mais Deus poderia ter dado a Davi para que ele não viesse a pecar? Vamos agora para o segundo personagem, José. Em Gênesis capítulo 39, versículo 9, José diz o seguinte: "Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus?" José reconhecia que foi a bondade de Deus que o trouxe onde ele estava. Foi por causa da bondade de Deus que ele se tornou esse homem honrado e com autoridade. Tanto Davi como José foram tremendamente abençoados com a bondade de Deus. Mas apesar disso, nos 2 trechos que lemos, é possível ver que ambos decidiram trilhar caminhos diferentes. Ao olhar a bondade de Deus, José resistiu a cometer adultério, enquanto que Davi se entregou a isso. Quero enfatizar que a bondade de Deus, ela deve nos impulsionar à obediência a Ele e não ser um fator permissivo que nos condiciona a nos entregar ao pecado. Que ao contemplarmos toda a bondade de Deus para conosco, nós possamos resistir ao pecado e assim seguir o exemplo de José. Essa é uma escolha diária que todos nós temos.